Bom dia a todos novamente. Muito bom estar aqui com vocês, tá, gente? Só uma breve apresentação. A gente está fazendo essa live desde segunda-feira e vamos continuar até na próxima sexta. Meu nome é Walson Reis, trabalho aqui na Secretaria de Educação, na Conte. Então, junto com a equipe aqui da CGOTIC, toda a equipe da SEC, a gente está fazendo essa live no intuito de esclarecer, né, algumas coisas. Eu sei que esse equipamento é tudo novo e aparece milhões de dúvidas. Claro que a gente não vai ficar só nessa live, a gente vai trabalhar todo ano para a gente inserir de fato na nossa rede esse equipamento que é o Diário Digital. Eu sei que, como é uma coisa nova e tal, mas a gente, como rede, a gente precisa também entrar e entender que a tecnologia é uma ferramenta ao nosso favor. Eu sei que a gente vai precisar ter um cuidado maior com a escola, com outra, com o professor, com outro, mas o intuito é que isso melhore o dia a dia dos nossos professores e, consequentemente, dos nossos estudantes. O que é que eu preciso inicialmente de vocês? Tá? Vocês não estão aqui à toa. A gente fez uma encomenda aos NTS e às escolas que convidassem 2 professores, que são as peças principais, para que esse equipamento de fato efetivo na rede, o coordenador pedagógico e a gestão. E um técnico da escola, que a gente sabe que a gente precisa que essas pessoas nos ajudem, e eles ficam diariamente na escola. Eu vou precisar que vocês nos sirvam, nos ajudem como multiplicadores dessa live. Aí, assim que terminar essa live, eu espero, eu preciso, e eu peço a vocês que vocês passem todo esse conhecimento para os seus colegas na unidade de vocês. Vocês perceberam já, provavelmente, que o chat está fechado, mas lá vai ter um link, que é um formulário, onde vocês podem se cadastrar, e todas as dúvidas que surgirem, vocês podem estar encaminhando por esse formulário. Tá? No final, a equipe vai selecionar algumas que sejam as mais pedidas, as mais questionadas, vai responder no final, e as outras, a gente vai garantir uma resposta durante essa semana ou na outra. Quando acabar essa maratona de lives, eles vão selecionar as respostas e vão estar encaminhando para vocês, pela Conte, talvez, para chegar até vocês essas respostas. No mais, eu quero agradecer a todos, agradecer o tempo de vocês estarem disponibilizando para a gente, a boa vontade que esse equipamento seja de fato efetivo na nossa rede, porque a gente não tem para onde correr, a tecnologia está aí, a gente tem que se adaptar a ela. E entender que a tecnologia está aí, não é para nos impor, não é para a gente servir a ela, ao contrário, que ela nos sirva, de uma forma que a gente possa melhorar o nosso dia a dia, compartilhar toda a nossa informação de uma forma mais rápida e efetiva e ajudar a melhorar o desempenho dos nossos estudantes. Então, eu vou agradecer e passar a bola agora para o pessoal da CGOTIC, Maurício, que faz a apresentação. Então, boa live a todos. Pode continuar, Maurício. Antes de Maurício falar, Walson, a gente gostaria também, né, de agradecer, a gente está aqui representando a CGOTIC. Eu sou Janete, né, analista de processos aqui na CGOTIC. Alguns de vocês aí devem conhecer a gente de outros projetos. Nara está aqui também, que é da equipe do N4, Daniel, eles vão falar daqui a pouco também, Rejane, e Maurício, né, que ele é o apresentador do aplicativo e do sistema. Então, a gente queria agradecer, tá? Trazer os cumprimentos também de Marla, que é a líder da equipe do Sigeduc, né? Ela não pôde estar aqui porque está em outras pautas paralelas, e aí pediu que a gente representasse. E agradecer a presença de todos, né? Essa live tem, como o Alson falou, né? Tem um formato um tanto quanto diferente, né? Mas é para justamente a gente facilitar a apresentação, né, de uma forma mais fluida, tá?
mas vocês vão ser atendidos nos seus questionamentos, tá bom? O link já foi colocado aí no chat, o link do Forms para vocês enviarem suas perguntas, para vocês assinarem a frequência, tá bom? Então, fiquem à vontade. Daniel vai dar uma palavrinha antes de Maurício. Obrigado, Jean. Bom dia a todos, bem-vindos a essa live de apresentação dessa formação referente ao Diário de Classe Digital e o seu aplicativo. Queria iniciar aqui reforçando algumas falas do Alson e da Janete, principalmente referente ao formulário, tá? E ao modelo de live que a gente está fazendo aqui hoje. Como vocês viram, que já foi falado, o microfone é fechado durante a live. Porém, isso não quer dizer que vocês não vão participar ativamente dela, tá bom? A gente, nesse formulário que está sendo disponibilizado no chat, a gente vai disponibilizar ele durante a live algumas vezes, porque quem vai entrando depois não consegue visualizar o chat antes, tá? Então, a gente, de tempos em tempos, vai colocar esse formulário no chat. Esse formulário é uma lista de presença, então a gente pede que todos os presentes preencham. E no última questão do formulário tem um campo aberto para perguntas, tá? Então, essas perguntas a gente pede que vocês coloquem qualquer dúvida que vocês tenham sobre usabilidade, sobre acesso, sobre eventuais problemas que vocês vêm tendo com o sistema, quem já está utilizando e etc. A gente pede que vocês coloquem também sugestões, caso tenham, tá? Por quê? Essa documentação a gente vai utilizar durante a live. A gente vai ter um momento onde a gente vai separar algumas perguntas para responder aqui, tá? As que forem mais abrangentes, as que forem mais impactantes. Porém, ela não para por aqui. Essa documentação vai ser utilizada para que a gente possa atualizar os materiais de auxílio a vocês do dia a dia, que são o manual de usabilidade, que já está disponível e atualizado no site do Enova, que a gente também vai apresentar aqui hoje, e o FAQ, que é um documento de perguntas e respostas. Tá? Então, a gente pede que acessem o formulário, porque é uma lista de presença, mas que, se possível, preencham também o campo das perguntas com alguma sugestão, alguma pergunta, alguma dúvida, tá bom? Nossa live vai ser dividida em dois momentos hoje. A gente vai ter a apresentação do Diário de Classe Digital. Em seguida, a gente vai ter, ainda nesse primeiro momento, né, a gente vai ter, seguido da apresentação do Diário de Classe Digital, algumas informações sobre o aplicativo, que está disponível nos tablets dos professores e também na loja do Google, que pode ser baixado em qualquer aplicativo Android, qualquer aparelho com sistema operacional Android, tá? Em seguida, a gente vai passar para um segundo momento, onde a gente aqui da equipe da CGOTIC vai passar para vocês algumas informações importantes para o dia a dia do professor, como, por exemplo, onde que o professor consegue sanar as dúvidas no dia a dia, como o gestor consegue auxiliar seu professor e qual o papel do NTE nessas situações para poder ajudar o professor a utilizar a ferramenta da forma mais tranquila possível durante seu dia a dia, tá? Depois a gente vai entrar nas perguntas e respostas, com as perguntas que vocês colocarem nesse formulário. E por último, a gente vai apresentar as telas do FAQ e do manual. Como que o professor acessa, como que a gestão acessa e como que é a carinha deles lá, tá bom? Então, para iniciar, eu vou chamar aqui agora Maurício. Maurício é o nosso analista do time de qualidade. Ele vai fazer a apresentação do Diário de Classe Digital e as informações sobre o app. Maurício, por favor, bom dia. Bom dia a todos. Obrigado, Dan, por falar. Hoje eu estarei agora aqui apresentando o Sigeduc, o Diário de Classe Digital que fica dentro do Sigeduc. Então, este aqui é o Sigeduc, certo? Eu gostaria de lembrar que aqui eu estou em um ambiente de treinamento, um ambiente para testes. Logo, este ambiente aqui, ele não é o ambiente que vocês vão utilizar. Os dados que estarão aqui cadastrados e o que eu irei cadastrar apresentando não serão realizados no sistema. Aqui é somente para teste. Eu vou colocar aqui um usuário que eu tenho para teste também, de professor, e vou apertar para entrar no sistema. Mas antes eu queria lembrar que o usuário que vocês vão informar aqui para realizar o acesso é o e-mail do RH Bahia, e a senha é a mesma senha de acesso. Caso não tenham
ainda uma senha, vocês podem criar, utilizando aqui embaixo. Não tenho, eu esqueci minha senha. E aí será criada uma nova senha utilizando o e-mail do RH Bahia. Bom, eu vou entrar aqui no sistema. Eita, parece que caiu o sistema. Deixa eu retornar aqui. Algum desenvolvedor pode estar realizando alterações aqui do ambiente. Deixa eu parar aqui a apresentação só para a gente dar uma olhada. Retornou aqui. Deixa eu compartilhar novamente. Compartilhei a tela errada. Um momento, gente. Em live é assim mesmo, às vezes ocorrem alguns problemas. Pronto. Compartilhei aqui a tela. Deixa eu tirar aqui, que esse daqui é o meu de acesso, que é um perfil diferente. Eu quero agora utilizar um perfil de professor. Vou apertar aqui para entrar no sistema. Pronto. Este aqui é o menu principal, que ele vai aparecer aqui do próprio SIGEDUC, certo? Caso vocês utilizarem aqui o diário de classe digital, vocês vão acessar este módulo, diário de classe digital, e vão apertar nele. E esta aqui é a tela principal do diário de classe digital. Aqui tem algumas informações que eu gostaria de apresentar, que aqui na direita nós temos os dados pessoais do professor. Então nós temos o nome dele, a matrícula, a categoria, o regime de trabalho e o e-mail. Aqui abaixo nós temos as turmas que o professor leciona. Aqui nós temos os nomes da turma, o ano que é lecionado, a escola, a oferta de ensino, o ano seria outros, a sua periodicidade, se a turma é anual ou semestral, o componente e a quantidade de estudantes matriculados naquela turma. Aqui ao lado direito vão aparecer 3 ícones, que são ícones de acesso rápido. Então nós temos aqui o de lançar resultados, que é por esse símbolo, o de lançar frequência, que é este, e da emissão do diário de classe, que vão ter informações do lançamento de frequência e de notas. Como vocês podem observar, tem entre essas 3 turmas que tem um cadeado. Quando tem cadeado, são turmas que estão consolidadas, então não podem realizar lançamentos, mas ainda é possível realizar a emissão do diário. E aqui acima nós temos os menus do diário de classe digital. Eu não vou acessar por aqui, eu vou primeiro informar todos os acessos que nós temos aqui no diário, inclusive esses 3 aqui, como eu disse, são acessos rápidos, e os 3 estão aqui dentro. Primeiro eu vou para o ensino, que tem as informações aqui, todos os que são cadastrados pela secretaria, e algumas que são do próprio professor. Nós temos aqui minhas turmas, que ele vai retornar uma listagem das turmas que o professor leciona. O ambiente está um pouco lento. Caiu novamente. Deixa eu verificar aqui. Calma aí, gente. Um momento. Retornou novamente aqui. Deixa eu compartilhar. Deixa eu voltar para onde estava. Alguém da equipe pode estar mexendo aqui, alterando o código. Então, às vezes ele realmente ocorre essas quedas dos ambientes internos aqui, que são os ambientes de teste. Mas vamos voltar. Como eu informei, aqui em minhas turmas, aqui ele tem a listagem das turmas que o professor leciona.
Então, nós temos aqui as informações aqui, a escola, o componente, a etapa de ensino, os anos série e outros e a turma. Então, aqui nós temos todas as turmas que o professor leciona. Vou retornar. Vou agora para meus horários. E meus horários aqui, além de ele informar as turmas junto com os componentes que o professor leciona, aqui também abaixo vai ter uma tabela de horários. Essa tabela de horários aqui, ela vai trazer por turno e por horário, na posição do horário que as turmas são lecionadas. Então, temos aqui o turno matutino e o turno vespertino. Caso tenha noturno, estaria aqui abaixo, o turno noturno, e também o turno integral, que ficaria aqui em cima. Temos aqui a posição de horários, que as turmas são ministradas. Então, nós temos aqui do primeiro horário, ou do terceiro, visto que o professor não tem do segundo, então não aparece. Do quarto, do quinto horário. E aqui no vespertino nós temos que o professor leciona aqui nos 5 horários. A outra informação que eu gostaria de informar é que há um código aqui em horário, nessa coluna horário. Esse código aqui, ele tem 3 representações. Primeiro, ele sempre começa com um número. Este número aqui é uma representação do dia da semana. Então, sobre essa turma aqui de Sociologia, nós temos que ele começa com 6. Esse 6 representa uma sexta-feira. Então, esse número pode ser entre 2 a 6. O 2 representando a segunda, a 3 a terça, e respectivamente. Nós temos uma letra. Essa letra ela vai representar o turno. O T está de tarde. Então, no caso, é um turno, a turma é de um turno vespertino. Se fosse pela manhã, pela manhã não, desculpa, pelo matutino, seria M de manhã. Se fosse à noite, que é o noturno, seria o N. E o integral, ele recebe também, ele recebe um I. E, posteriormente, receberá um número. Esse número que vai ser a representação do horário. Então, no caso, essa turma aqui, ela é ministrada na sexta-feira, à tarde, então é o turno vespertino, no primeiro horário. No caso, seria esse aqui de Sociologia, sexta-feira, primeiro horário, no turno vespertino. Vou retornar aqui. Agora nós temos o calendário escolar. No calendário escolar, vai retornar aqui o calendário que foi cadastrado pela secretaria. Então, nós temos informações aqui do período das unidades, do prazo que podem formar notas, as frequências, período também do semestre, a das oficinas também. E vou aproximar um pouco aqui para vocês ouvirem as informações. Lembrando que algumas escolas têm seu próprio calendário específico. Esse aqui é o calendário que a secretaria cadastra. E este calendário aqui não é oficial, o que eu estou apresentando aqui para vocês, porque esse aqui é um ambiente de treinamento. Esse aqui é o ambiente que eu realizo alterações. Então, há alterações aqui em alguns períodos aqui. Então, vocês não precisam ficar gravando aqui essas informações, vocês podem depois olhar dentro do sistema como é que foi cadastrado o calendário. Vou retornar. Vou agora para o cronograma de matrícula. Aqui também tem outras informações que também são cadastradas pela secretaria. Nós temos aqui o período de matrículas, todos aqueles períodos que são realizados durante a matrícula. Então, nós temos aqui os períodos exclusivos para o PCD, distribuição de vaga, renovação, transferência, a distribuição, também a renovação para o semestre. E é isso. Essas aqui são informações das datas do período de matrícula, que pode ser também anual ou semestral. Vou apertar para voltar. E agora eu vou para a frequência. Em frequência nós temos informar a frequência e visualizar o mapa de frequência. Como eu informei aqui abaixo, o informar a frequência é este aqui de lançar a frequência. Então, vocês podem utilizar o acesso rápido para já lançar a frequência da turma que já está listada aqui abaixo. Mas eu vou por aqui para apresentar como é que é a utilização. Eu apertando aqui vai me direcionar para uma tela de consulta. Nessa tela de consulta aqui tem alguns filtros que podem ser preenchidos. Caso eu não queira preencher e aperte para buscar, ele vai me retornar todas as turmas. Então, nós temos aqui as nossas turmas.
E no momento eu vou utilizar essa turma de educação física, visto que as 3 acima já são turmas que já estão consolidadas. Então eu gostaria de utilizar essa turma de educação física para a apresentação de hoje. Pronto. Acabei de entrar aqui na turma de educação física. Como vocês podem observar, tem aqui uns dados, que são os dados da turma. Tem aqui o nome da escola, as informações da turma. Então tem aqui o ensino, anos, séries e outros, o turno, o nome próprio da turma. Tem aqui o componente e aquele código de horário. Então, aqui está informando que é numa quarta, à tarde, vespertino, no primeiro horário. Aqui ao lado nós temos aqui as informações do calendário. Esse calendário aqui ele vai trazer as datas que o professor ele foi programado. Então, temos aqui que ele tem as aulas a partir do dia 21 de fevereiro e ele vai até o final do ano letivo. Aqui tem a última quarta-feira para ele seria então no dia 11. E como vocês poderão observar, tem essas legendas aqui que eu vou apresentar agora, que em verde está representando que houve lançamento da frequência. Então, são dados que eu lancei como teste para poder apresentar a diferença. Caso ele esteja assim, esse em azul aqui em vazio, representa que são datas disponíveis para realizar lançamento. Se estiver assim em vermelho, significa que são datas aqui do feriado. O professor não vai conseguir realizar lançamento da frequência. E aqui tem outros também legendas que são realizadas pela escola. Temos aqui as aulas de reposição, que ao invés de ficar preenchido de verde, vai estar preenchido com azul. Se estiver preenchido com azul marinho, vai estar significa que foi uma interrupção escolar. Caso a aula seja cancelada, vai estar preenchida com amarelo. E se o professor tiver faltado, vai estar preenchido em vermelho. Bom, lembrando que aqui eu não posso realizar um lançamento de frequência futura, como hoje é 12 de julho. Se eu apertar aqui em 17, o sistema não vai me permitir. Impossível lançar frequência para datas futuras. Então, vou apertar aqui para 10 de julho, que está dentro aqui da data. Apertando aqui na data que está disponível para realizar lançamento, ele vai me trazer uma listagem daqueles estudantes da turma. E como eu informei, aqui ele é ministrado no primeiro horário, então ele está me trazendo a coluna apenas do primeiro horário. Caso a turma seja ministrada em mais de um horário, aqui aparecerá mais de uma coluna, representando cada horário. E também temos essa informação aqui, que se marcar o campo, significa que o estudante faltou. Então, nós utilizamos aqui o sistema que os alunos eles já começam com 100% da frequência e, periodicamente, com as aulas que são ministradas, vai ser marcado aqueles estudantes que se ausentaram e aí eles vão perdendo aquela porcentagem da frequência, naquela porcentagem de presença, na verdade. Então, aqui eu vou informar que os 3 primeiros estudantes eles estiveram ausentes. Então, vou marcar aqui os campos. Vou descer. E aqui eu vou me encontrar com o campo pedindo para confirmar minha senha. O porquê que existe esse campo de confirme sua senha? Isso aqui é um método de segurança para que caso o professor ele esqueça o sistema aqui aberto no computador dele ou em qualquer outro dispositivo, uma outra pessoa, caso ele apareça e pegue esse dispositivo para realizar um lançamento de frequência, ele não vai conseguir, porque precisa que ele lance a senha. Então, esse aqui é um método de segurança justamente para que não lancem nada no nome daquele professor. Eu vou informar aqui a senha. Vou apertar aqui para gravar. E vou apertar aqui em OK. Lembrando que sempre tem que apertar para gravar. Se não apertar em gravar, essas informações que vocês listaram, ela será perdida. O sistema aqui cadastrou a frequência. Vou apresentar aqui para vocês aqui, que em 10 de julho agora ele está na legenda em verde. Significa que a presença foi realmente lançada. E como vocês poderão observar, aqueles estudantes que receberam a ausência, eles estão agora em vermelho, representando que eles estão ausentes. Bom, vou retornar agora e vou apresentar para vocês o visualizar mapa de frequência.
Em visualizar o mapa de frequência, nós temos também essa consulta. Eu vou apertar aqui para buscar para me trazer as turmas. E nós temos aqui 2 tipos de documentos que eu posso realizar o download, são emissões do mapa de frequência. Nós temos um de forma mais simples e um de uma forma mais completa. Caso vocês queiram realizar o download do sintético, vocês vão apertar nesse símbolo aqui em amarelo, como eu estou apresentando de educação física aqui, vou apertar aqui no amarelo, realizado o download, vou apertar aqui para abrir o arquivo, e ele vai me trazer de forma sintética as ausências que foram lançadas por mim. Então nós temos aqui a listagem por meses, e aqui ele vai me trazer os lançamentos da frequência que foram lançados naquele mês, a quantidade total, ele também vai me informar a quantidade de aulas que serão ministradas, e aqui nós temos o resultado da porcentagem do estudante. Então, como eu informei, ele sempre começa com 100%, e ao decorrer do ano letivo, ele vai perdendo essa quantidade de frequência caso ele esteja ausente nas aulas. Vou realizar aqui o download do outro mapa, que é aqui ele vai me trazer aqui de certos meses, ele vai me trazer aqui uma listagem das faltas e ausências que foram cadastradas naquele dia. Então nós temos aqui o mês, e aí ele vai me informando as datas que foram ministradas. Aqui vai ter um resultado parcial, que são daquelas datas que estão aqui apresentando em cada tela. E aí ele vai trazendo aqui o restante dos dias, 22 de maio até 3 de julho. E aqui 10 de julho, até o final do ano letivo, 11 de dezembro. O ano letivo não, aqui é a última data que o professor ministrará. E aqui também tem o resultado parcial. Vou sair agora. Apresentada aqui a emissão do mapa de frequência. Vamos agora para o menu diário. Temos aqui o informar conteúdo ministrado. Vou selecioná-lo. Vamos agora novamente para uma tela de consulta, que tem a mesma regra, então vou apertar aqui para buscar. Vou para educação física. Lembrando que aqui nós temos 2 tipos de opções. Temos aqui para selecionar a disciplina, que a gente vai cadastrar o conteúdo. E nós temos aqui para gerar o relatório, que aqui ele vai somente informar o que eu já cadastrei. Vou apertar aqui para selecionar, para realizar o cadastramento da informação. Nós temos aqui 3 abas, que são as abas que vão representar cada unidade. Caso seja semestral, ele não vai trazer 3 abas, vão ser apenas 2. Vou apertar aqui na segunda unidade. Segunda unidade não, vou apertar aqui na terceira, desculpa. Aqui vão trazer informações do conteúdo que foi ministrado durante o ano letivo. E vou informar isso a partir aqui do dia 11 de setembro. Como vocês poderão observar aqui, existe uma data que está repetindo neste período aqui. Essa repetição não é um problema, não é um erro do sistema. Isso aqui ocorre visto que a turma que eu selecionei, ele só é ministrado uma vez durante a semana, que no caso aqui ele é um 4T1, então ele é ministrado na quarta-feira. Caso ele seja ministrado em mais de uma semana, por exemplo, ele é ministrado na segunda-feira, ao invés de aparecer 11 de 9 de 2024 a 11 de 9 de 2024, ele vai aparecer 9 do 11, 9 do 9 até 11 do 9, aqui 16 do 9 até 18 do 9, e respectivamente. Ele sempre vai pegar o primeiro dia da semana até o último dia da semana que a turma é lecionada. Vou colocar aqui teste nesses 3 primeiros. Vou selecionar os campos, que são os campos que eu quero cadastrar. Como esses aqui já foram cadastrados, eu não preciso selecioná-los. E vou apertar para gravar. Ao apertar em gravar aqui, essas informações que eu escrevi, elas serão cadastradas. Mas também tem essa opção de gravar e replicar. O que é gravar e replicar? Além de eu salvar essas 3 informações aqui, ele também vai replicar este conteúdo que foi cadastrado
nesta turma e também vai procurar outras turmas que têm características parecidas com a que estou utilizando. Então, no caso, eu estou aqui em uma turma que é do novo ensino médio, vespertino de educação física. Então, ele vai procurar outras turmas que são do novo ensino médio e que também é da primeira série aqui, novo ensino médio da primeira série e que tem um componente curricular que é a de educação física. Vou apertar aqui para gravar e replicar. O sistema agora ele está procurando turmas que sejam de turnos diferentes ou que sejam de turmas diferentes, mas que também seja do novo ensino médio, da primeira série e que seja de educação física. Então, vamos aguardar que o sistema realizar essa busca. Ele encontrou uma outra turma aqui, que é do turno matutino. Como temos aqui o novo ensino médio matutino. Caso eu queira selecionar aqui, seja feita a replicação, eu vou apertar nesse campo. No momento ele não vai me permitir, porque eu já consegui consolidar essa turma já é consolidada, então não vou conseguir alterar aquele conteúdo ministrado, mas se fosse possível, se estivesse em aberto, eu selecionaria aqui o campo, apertava para confirmar, o sistema ia verificar se existe conteúdo cadastrado nessa turma, caso houvesse, ele ia me perguntar se realmente quero fazer essa alteração e apertaria para confirmar. Como a turma está consolidada, eu não vou conseguir fazer essa ação, então vou apenas apertar para cadastrar, gravar no caso. Lembrando que este gravar e replicar foi até uma sugestão de um professor, porque como um professor ele pode ter mais de uma turma com as mesmas características e seria meio, digamos, cansativo cadastrar a mesma informação, porque caso o professor ele realize o mesmo conteúdo para as mesmas turmas, seria muito cansativo ele fazer esse cadastramento mais de uma vez. Então existe essa opção de gravar e replicar. Aqui o sistema me disse que foi gravado. Eu vou realizar a busca aqui e vou observar se realmente houve essa gravação. E aqui já está me trazendo aqui o que eu gravei, que são o teste aqui do dia 11 até o dia 25. Vou retornar para o menu principal. E agora vamos para gerenciar avaliações das unidades. Vou realizar a busca aqui. Como vocês puderam observar aqui, nós temos essas 3 turmas aqui que estão em verde. Esse verde significa que são turmas consolidadas. Como vocês podem observar, a outra turma de característica parecida com a que eu estou apresentando aqui é esta aqui. Então, por isso que eu não pude replicar o conteúdo. Vamos para a nossa turma de apresentação. E aqui nós temos certas atividades que já estão cadastradas na primeira e segunda unidade. Eu deixei a terceira unidade em aberto para fazer o cadastramento junto com vocês. No momento que vocês entrarem, caso vocês não tenham cadastrado, vai aparecer aqui a terceira unidade, não foram encontradas atividades cadastradas para essa unidade, e clique aqui para cadastrar. Vocês podem clicar aqui, ou apertar aqui para realizar o gerenciamento. Aqui vai me trazer aqui estes campos aqui, que são campos para poder realizar o cadastramento da atividade. Então, em descrição aqui eu vou colocar um nome, vou colocar aqui um prova 1. O tipo de avaliação aqui, nós temos esse tipo de avaliações, eu vou colocar como prova. Tem a categoria, eu vou colocar que é uma atividade presencial. Tem essa ordem, que ela já vem pré-informada. Nós temos aqui somente posição, isso aqui não vai alterar nada. Caso vocês não alterem, ele sempre vai aparecer como 1, a primeira. Depois de cadastrar, vai aparecer ordem 2, ordem 3, e respectivamente. O valor aqui, nós temos que existe essa regra que precisa ter um valor, porém é do 0.1 até o 10. Apesar que se vocês informarem o 10 aqui, o sistema ele não vai aceitar, porque existe uma outra regra que são no mínimo 3 atividades avaliativas a serem cadastradas, até 10 atividades avaliativas.
Então, eu vou colocar aqui no valor de 3. A data da avaliação, ela precisa estar dentro da unidade. Então, eu vou colocar aqui no final do ano. Eu acredito que em setembro aqui ele está disponível. Vou apertar aqui para adicionar. A prova adicionada. Vou informar uma segunda atividade avaliativa. Valor 3 também. Lembrando que todos esses campos aqui são campos obrigatórios. Vou colocar agora em outubro. E vou finalizar com uma atividade em grupo. Quatro. Como vocês puderam observar, eu fiz a adição das 3 atividades avaliativas, que deu um total de 10 pontos. Já estou aqui na regra do mínimo de atividades avaliativas e já estourei aqui a quantidade do valor total. Se eu cadastrar uma 4ª atividade, ele não vai me permitir, porque o máximo do valor tem que ser 10. Então, vou colocar aqui atividade extra, digamos assim. É apenas para poder estourar a quantidade acima. Vou colocar um ponto mesmo. Vou tentar adicionar. E o sistema não vai aceitar, porque o valor total maior eu tentei adicionar um valor total maior que 10. Como já estou com 10 aqui, eu vou apertar para cadastrar essas atividades. Lembrando, após adicionar elas, é necessário apertar em cadastrar. Se não cadastrar, essas atividades serão perdidas. Então, vou apertar em cadastrar. As atividades foram cadastradas aqui. Tem ambas as provas e a atividade em grupo. Vou retornar para o menu principal. E agora vou para emitir diário de classe. Lembrando que essa ação aqui também é um dos acessos rápidos. Vou por aqui. Vai aparecer aqui a consulta da turma. Vou apertar para buscar. E vou para a educação física, que é a nossa turma aqui de apresentação. Aqui em emitir diário de classe, como eu informei, ele vai ter tanto as informações da frequência quanto o das notas que já foram cadastradas daquela turma. Então, nós temos aqui algumas informações. Aqui abaixo, deixa eu aproximar. Aproximei demais. Aqui. Nós temos a listagem dos estudantes daquela turma. E aqui nós temos, de forma parcial, a frequência. Então, temos aqui as datas de fevereiro até 15 de maio. Aqui ele vai continuar com o mês de maio até julho. Aqui a mesma coisa, até dezembro, que esse daqui é o mesmo do mapa de frequência. Mas aqui abaixo vai ter a listagem dos estudantes também, com as notas que os alunos já receberam. E nós temos aqui o resultado final, que vai estar aqui tudo como matriculado, porque essa turma aqui não foi consolidada. Então, ao consolidar, ele vai trazer esse resultado já como se os estudantes foram aprovados ou reprovados. Vai atualizar também essa coluna de frequência, porque como está consolidada, ele não recebe o resultado final. E é isso. Esse aqui vai ser ele vai sempre apresentar aqui a questão mais de notas, com o resultado final, e acima com de frequência. Vou sair aqui agora. Retornando para o menu principal. Nós temos consolidar a turma. Esse menu eu vou deixar para apresentar após realizar o lançamento das notas, porque consolidar a turma é a penúltima ação a ser realizada aqui dentro do diário de classe. Então eu vou deixar aqui em aberto. E esses dois últimos aqui são 2 menus que ainda estão em construção. Vocês não precisam utilizar. Por exemplo, esse aqui, visualizar plano de custo do componente. Aqui é somente para visualizar, sendo que para cadastrar será realizado pela secretaria. Então, como ainda está em fase de construção, vocês não vão conseguir realizar nada nessa tela. Então, vamos ignorar aqueles 2 últimos, que são
de construção. E vou agora para notas. Nós temos lançar resultados e o lançar resultados do conselho de classe. O lançar resultados aqui, ele também já está como o seu acesso rápido aqui abaixo, mas vou utilizar aqui o de cima. Vou apertar aqui para lançar resultados. Nós temos aqui a tela de consulta de turma, vou apertar para buscar. E aqui abaixo nós temos a listagem novamente. Os que estão em verde são turmas que estão consolidadas, como informado anteriormente, para a turma de Educação Física aqui, do Vespertino. E aqui vai trazer esta tela que tem os campos para realizar o lançamento das notas dos estudantes. Como se podem observar, já tinham lançado aqui as notas da primeira unidade. Tenho também aqui lançado da segunda unidade. E da terceira unidade deixei aqui em aberto não, porque aqui houve o cadastramento das atividades. Caso não seja feito o cadastramento, eu não vou conseguir realizar o lançamento, porque os campos que são cadastrados pelo professor são os das provas, das atividades avaliativas, no caso. Então, eu vou fazer aqui essa informação. Vou colocar aqui que o primeiro estudante ele recebeu nota 3 nas 3 atividades. Após eu informar a nota das 3 atividades aqui, ou da quantidade que aparecer, que vai depender do gerenciamento, o sistema ele vai me trazer aqui o resultado do cálculo das atividades. Então, tem aqui a nota final dessa unidade, ficou como 9. Se eu informar aqui uma nota abaixo da média, o sistema vai me trazer o cálculo, mas ele vai me trazer em vermelho, que isso aqui representa que essa nota aqui ela está abaixo da média. Vou colocar agora que o aluno ele recebeu uma nota exatamente no valor da média. E neste caso, para esta turma aqui, é 5. Ele também vai me informar em azul, porque ele é uma nota de aprovação. E agora eu vou informar uma nota negativa aqui, para também falar sobre o campo de recuperação. Se a nota de recuperação aqui paralela da unidade, ela for abaixo da nota da unidade, esta nota ela não vai ser alterada, porque ela precisa ser uma nota maior da nota da final. Agora, caso a nota da recuperação seja maior que a nota da unidade, digamos que ele tirou 7, vai realizar uma substitutiva daquela nota, então vai me trazer o 7. Se a nota for maior, mas ela não será maior que a própria média, ela também vai realizar uma substitutiva, porém, a nota vai continuar em vermelho justamente porque não está acima da média. Lembrando que esse campo de recuperação aqui eu posso alterar. Ele sempre vai receber a substitutiva aqui. Sem problema. Sempre olhando com a nota que era a de 3. Vou continuar aqui realizando lançamentos aqui. Vou lançar todo mundo aqui como 3, somente para realizar o cadastramento. Lembrando que as notas da recuperação elas não são obrigatórias serem preenchidas. Caso o aluno ele tenha se apresentado para a recuperação, então é necessário informar a nota. Caso não, vocês podem deixar em aberto, assim como eu estou deixando aqui para alguns alunos. Deixa eu agilizar aqui. Para encerrar isso aqui, eu vou deixar uma nota 1. Eu quero que um estudante ele esteja com nota... que ele fica no final com uma nota... nota não. Com status de reprovado. Eu vou apertar agora para gravar. Fiz um erro aqui que foi até importante. Para vocês gravarem aqui, vocês precisam também confirmar sua senha neste campo. Por que eu preciso gravar, informar a senha? É o mesmo para o lançamento da frequência. Isso aqui é um método de segurança, principalmente para o de notas. Então,
Isso aqui impede que uma outra pessoa, que não seja o professor, ele realize o lançamento. Então, vou colocar aqui a senha e vou apertar para gravar. Notas gravadas. Vou selecionar a turma novamente. Está carregando aqui as notas. Pronto. Ainda está carregando. Pronto. Vou apertar agora em terceira unidade. Como vocês podem observar aqui, as notas foram lançadas. Tudo certinho. Também a de recuperação que eu informei. Se eu apertar aqui em resultado final, ele vai me trazer aqui as notas calculadas das unidades. Então aqui tem um cálculo final das unidades. Se eu lançar aqui o de recuperação, ele vai alterar caso o estudante ele esteja em situação de recuperação final. Então eu posso informar aqui que ele recebeu, por exemplo, 5. Isso vai aprovar ele. Porém, eu quero deixar com um estudante na situação de recuperação final, que no caso ele, digamos, ele está aqui com situação final, com recuperação, e eu quero que, digamos que ele não se apresentou para a recuperação, então vou deixar o campo em vazio e vou apertar para gravar. Aqui também teve um informe a sua senha. Tive esse erro novamente, mas aqui eu já fiz o lançamento, então não vai ter diferença. Eu vou retornar aqui para o menu principal e eu quero manter que aquele estudante ele fique com uma nota final como 3. E por que eu quero fazer isso? Porque agora eu vou para consolidar a turma. Consolidar a turma, eu só consigo realizar essa ação após lançar todas as notas da unidade. Então, agora que eu realizei o lançamento, eu vou conseguir realizar a consolidação. Vou consolidar a turma aqui. E após consolidar, aquele estudante que estava com uma nota final 3, que estava em recuperação, ele vai para reprovado, por nota no caso. A turma foi consolidada. Então, se eu apertar aqui em buscar, a turma agora está apresentando em verde, como vocês podem observar. Essa turma aqui abaixo, que eu não tenho lançamento de todas as notas. Se eu apertar para consolidar, o sistema não vai me permitir, justamente porque ele vai informar aqui que nem todas as notas estão em formatos. Vou retornar aqui para o diário. E agora, em vez de lançar resultados, eu vou para lançar resultado do conselho de classe. O lançamento do conselho de classe é exatamente aquela última ação, visto que a consolidação é a última. Aqui eu só vou conseguir buscar as turmas que têm componentes consolidados. Então vou apertar aqui em buscar. Ele vai me trazer 2 turmas. Por que tem 2 turmas? Sendo que na tela anterior informava que tinham 4. Aqui, na verdade, a tela anterior ele informava exatamente 2 turmas, sendo que a primeira turma existem 3 componentes consolidados. Se eu apertar nela aqui, ela vai informar que tem 3 componentes. E para essa segunda turma vai ter o de educação física aqui, que foi o que eu informei, que é o único que tem seta, porque esses 2 componentes aqui dessa turma aqui não foram consolidados. Vou apertar aqui agora para selecionar de educação física, e ele vai me trazer aquele estudante que estava com a nota 3 no final da unidade. E aqui vai ser o resultado do conselho de classe. Então, aqueles estudantes que estavam como reprovados, eles vão são informados aqui. E aqui eu tenho a opção de aprovar ele no ano letivo pelo conselho de classe. Digamos que ele se comportou bem, que ele teve uma melhora no ano, ou que ele estava passando por problemas, dificuldades na família. Aqui vão ser utilizados esses parâmetros, certo? Eu vou informar aqui que ele foi aprovado. Vou apertar para confirmar. Ao confirmar que o sistema está reabrindo a turma, alterando a nota dele e a consolidando novamente. Então, a operação foi realizada com sucesso e a turma foi novamente consolidada. E aí, ele deixa com uma nota final do estudante com uma nota da média. Então, ao invés de 3, ele vai receber um 5. E aqui foi o lançamento do resultado do conselho de classe. Agora nós temos os relatórios. Para relatórios, nós temos os relatórios de estudantes por turma com assinatura. Aqui temos uma tela de buscar. Vou apertar para buscar. Se eu selecionar aqui a turma, ele vai me trazer aqueles estudantes, uma listagem daqueles estudantes. Então nós temos aqui os estudantes aqui. Como vocês podem ver, essa listagem aqui, ela pode ser impressa, justamente aqui para depois o estudante assinar.
Vou apertar para voltar aqui. E vou para um outro relatório. Nós temos relatórios de turmas consolidadas e não consolidadas. Esse relatório aqui, por ser um relatório mais completo, que pode trazer muitos dados, ele tem mais filtros. Então, nós temos o filtro de ano, que é o único que é obrigatório. Nós temos o NTE e o município, que já estão pré-selecionados, que eles já trazem da informação da escola. Nós temos aqui o da própria escola, que lá também já vem preenchida. Nós temos a modalidade, a oferta de ensino, o ano, séries e outros, o código que pode ser colocado do nome da turma e o status, que no caso seria se consolidado ou não consolidado. Eu não quero informar, eu quero emitir o relatório trazendo todas as turmas, então eu vou deixar do jeito como está, vou apertar para emitir. E aqui ele vai me trazer todas aquelas turmas daqueles componentes, porque ele também olha o componente, se estão consolidados ou não consolidados. Então aqui nós temos que as 4 turmas estão consolidadas. Como eu posso até informar aqui anteriormente que eu disse, as 3 componentes aqui, as 3 primeiras listagens são da mesma turma, porém são de componentes diferentes, que aqui é o do matutino, e aqui a gente estava utilizando aqui na apresentação é de vespertino. E aqui nós temos que elas foram consolidadas, e o restante das turmas ainda estão como não consolidadas. Este relatório é bom para poder o professor saber quais turmas que ainda precisam ser consolidadas para finalizar o ano letivo. Apertar para voltar, retornar para o menu principal do diário de classe digital, e nós temos o relatório de estudantes PCD. Aqui ele vai retornar todos os estudantes daquele professor que são, no caso, são estudantes PCD. Então aqui aperta em buscar aqui, ele vai me trazer 2 estudantes. Lembrando que tem esses campos aqui para realizar filtragem, caso seja necessário. Então, digamos que o professor tenha muito estudante PCD, mas quer pesquisar um específico, ele pode informar aqui pelo nome. Então, no caso, eu vou utilizar aqui o do Hudson. Ele vai trazer essa busca, ele vai trazer aqui. Eu vou apertar nele. Vou apertar para buscar. Ele vai me trazer justamente do estudante que foi filtrado. E aqui nós temos 2 campos aqui para apertar. Temos o para selecionar o estudante e realizar aquele preenchimento da informação, e também para visualizar o relatório. Aqui selecionando o estudante, aqui ele vai me trazer 2 campos aqui para serem preenchidos. Nós temos o resultado do primeiro semestre. Então aqui o professor ele vai informar aqui como é que está o estudante, se ele está tendo dificuldades ou não. Então eu posso informar aqui, o estudante está se adaptando ao decorrer do semestre. Aí eu posso informar uma data aqui, 12/7, 2024. E posteriormente informar mais abaixo. Como eu fiz o cadastramento aqui do ano letivo, ainda estamos aqui no primeiro semestre. Quando finalizar o primeiro semestre aqui, esse campo de segundo semestre vai estar habilitado. Porém, ele não está habilitado justamente porque nós estamos no primeiro semestre aqui do ano letivo do calendário que eu cadastrei. Vou apertar aqui para salvar. E a operação é realizada. Caso eu queira visualizar o que eu já escrevi, aperta aqui para buscar, e ao invés de selecionar aqui, eu vou apertar para apenas visualizar o relatório. Então ele vai me trazer aqui as informações do resultado do primeiro semestre que eu cadastrei. E estas são as ações que eu posso realizar dentro do diário de classe digital. Eu agora vou falar sobre uns pontos de atenção referente ao aplicativo, certo? Então vou aqui para a apresentação aqui. E aí ele vai me trazer aqui certos pontos de atenção que são necessários para tirar certas dúvidas aqui sobre o aplicativo. Antes, eu quero falar sobre esse último ponto de atenção, que é um ponto de atenção não apenas do aplicativo, mas também do diário, que usuários criados pelo RH Bahia demoram cerca de 10 dias para ter acesso ao diário e ao aplicativo. Logo, quando vocês informarem que precisa ter a criação de um usuário, vocês precisam esperar este período para que seja realizado a criação e também seja colocado o acesso
de ambas as plataformas, tanto o aplicativo dentro o aplicativo do Diário de Classe Digital, quanto ao próprio diário que fica dentro do SIGEDUC. Agora sobre o aplicativo. No aplicativo é necessário fazer login e logout. Esta ação aqui é somente para dos tablets que foram disponibilizados pela secretaria. Aqueles tablets que são compartilhados entre professores. Como o aplicativo você precisa realizar login, após realizar login, caso você já tenham utilizado, ele vai realizar uma sincronização das informações. Então ele vai sincronizar as informações do professor, seus dados pessoais, sincronizar as turmas, os estudantes. Então ele está trazendo dados, pegando do banco de dados no caso, pegando todas aquelas informações que estão no diário de classe digital do SIGEDUC, trazendo para o aplicativo, justamente também com os lançamentos de frequência. E após realizar o login e todas as sincronizações tenham sido realizadas com sucesso, o aplicativo vai estar liberado para utilizar daquele professor, daquele login que foi utilizado. Após o final da aula e o tablet será disponibilizado para outro professor utilizar, é necessário apertar em logout para então o próximo professor realizar o login, certo? Agora, em caso de problema de conexão, é necessário sair e entrar novamente para inserir os dados. Este aqui é no passo da sincronização, que quando vocês realizarem o login utilizando o e-mail do RH Bahia, que é o mesmo acesso do SIGEDUC, então o acesso do SIGEDUC é exatamente igual ao do aplicativo. Quando vocês estiverem realizando a sincronização e a sincronização falhar, vocês vão sair da tela da sincronização, vocês vão apertar em sair e realizar o login novamente para o sistema novamente realizar a sincronização. No momento, o time de desenvolvimento está fazendo uma alteração no aplicativo para que, ao invés de vocês saírem e logarem novamente, o sistema ele vai ficar forçando a sincronização até que seja feita com sucesso. Então, no momento, está fazendo essa alteração. Falando sobre esse ponto de atenção, que é sobre a internet. Tem professores que estão informando que está havendo problema no aplicativo porque não consegue sincronizar. Este aí não é um problema do aplicativo em si, isso é um problema da internet que o professor está utilizando. Enquanto estiver no processo de sincronização, se o dispositivo não utilizar uma internet boa, digamos não boa, mas uma internet que não esteja intermitente. O que é uma internet intermitente? É aquela internet que, quando você está utilizando, ela para e para de funcionar, você não consegue mais utilizar certa coisa porque do nada cai. Ou que fique trocando também, por exemplo, você sai do Wi-Fi e entra no 3G, ou do 4G ele cai e vai para o 3G. Isso daí acaba ocorrendo falhas na sincronização. Então a internet lenta faz com que a sincronização da frequência demore um pouco. E não só demore um pouco também, mas como falhe. Este demore um pouco, eu já realizei testes dessa sincronização e ela demorou entre 2 minutos com a internet mais rápida, até 15 minutos com uma internet mais lenta. Porém, a velocidade dela, ela não altera, não faz com que falhe. A única coisa que falha é somente se for intermitente, se ela tiver o tempo todo caindo. No momento que ela cai, a sincronização vai falhar. Então é necessário sair e entrar novamente no sistema. Bom, essas aqui são as informações aqui dos pontos de atenção, tanto para o dispositivo que é do Android, que vale lembrar, no momento nós só temos o aplicativo na versão Android, não temos para iOS, e também foi a apresentação também do Diário de Classe Digital, e agora eu vou dar a palavra para Daniel. Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado, Maurício. Antes da gente continuar, bom dia a todos que chegaram após o começo da apresentação. A gente está terminando o nosso primeiro bloco, né, aqui da live, que é a parte da apresentação prática do Diário de Classe Digital e a explicação e pontos de atenção sobre o aplicativo. Queria reforçar com vocês algumas coisas aqui antes da gente continuar, tá? Essa live está sendo gravada. A gente já recebeu aqui no formulário algumas perguntas sobre isso. Essa live está sendo gravada e ela vai ser disponibilizada para que os demais colegas também possam assistir, tá bom? Então, não se preocupem quanto a isso. A gente está colocando novamente aí no chat o formulário.
Lembrando, esse formulário é a lista de presença, tá? Até o momento a gente tem 72 formulários preenchidos. Na sala aqui agora a gente está com 223 participantes. A gente pede que preencham o formulário, até as pessoas que não tenham dúvidas, preencham o formulário, pois é a lista de presença de vocês, tá bom? É, Mas já que eu falei das perguntas, lembrando para os que chegaram depois que esse formulário, a última questão do formulário é um campo aberto onde vocês podem fazer perguntas, tá? Vocês podem fazer sugestões também, que são muito importantes. Então agora a gente vai começar a segunda parte, o segundo bloco da nossa live, onde a gente vai esclarecer alguns pontos, tá? A gente vai começar aqui agora, eu vou esclarecer para vocês sobre o fluxo do atendimento do dia a dia do professor. O professor que tiver alguma dúvida, que está com algum problema para usar o diário, para usar o aplicativo, a gente vai explicar aqui agora como que esse professor vai conseguir auxílio no seu dia a dia, tá bom? Em seguida, a gente vai abrir algumas perguntas aqui que foram feitas no formulário para poder responder. E por último, a gente vai apresentar para vocês a tela do FAQ e do manual, que são os documentos de auxílio, os documentos de pesquisa que vocês podem fazer sobre a usabilidade do sistema e também algumas outras coisinhas a mais lá que tem no FAQ, como, por exemplo, quando utilizar cada menu dentro do sistema, que não é bem usabilidade, né? Mas é sobre o processo do diário, processo do uso do diário, tá bom? Então a gente vai falar, vou começar aqui falando com vocês sobre esse fluxo de atendimento. Como e por onde o professor vai conseguir auxílio, né? Caso ele tenha alguma dúvida ou encontre alguma situação no sistema que não permita que ele realize alguma ação, como, por exemplo, lançar nota, lançar frequência, cadastrar avaliação. Então, no dia a dia do professor, são muitos desafios. Afinal de contas, é uma ferramenta nova e, como toda ferramenta nova, geram dúvidas, tá? Então, vamos lá. Caso o professor tem uma dúvida sobre o sistema, de como utilizar ou como deve ser feita a utilização de algum desses menus que foi apresentado agora pelo Maurício, a gente tem disponível no site do Enova algumas documentações que vão poder te ajudar no seu dia a dia, tá? Que são o FAQ, o manual e vídeos explicativos. Então, dentro desse site do Enova, a gente vai ter também vídeos. Vai ter, não, já tem, perdão. Então, vocês podem acessar, a gente vai mostrar no final para tirar essas dúvidas de usabilidade. Porém, não são só dúvidas de usabilidades que aparecem no dia a dia. Às vezes o professor encontra uma situação onde ele não consegue avançar na realização de uma ação. Ou então uma visualização errônea do sistema. O sistema está apresentando uma turma a mais ou um turno a mais. Alguma coisa que impeça o professor de prosseguir. Então, o que é que acontece? Quando o professor se deparar com esse tipo de situação, ele vai ter como ponto focal de auxílio a secretaria da unidade escolar dele, tá? Então, eu professor, tenho um problema para a utilização do sistema. Eu preciso recorrer à secretaria da minha unidade. O diretor, vice-diretor, técnico e SIGEDUC da unidade, eles vão estar lá preparados para poder acolher essa situação, se possível, já sanar lá mesmo, se eles verem que é só uma questão de orientação, se é só uma questão de apontar onde no manual que o professor encontra aquela situação e tudo mais, eles vão poder fazer essa orientação. E aí a gente passa agora para o fluxo de atendimento da secretaria, porque nem sempre vai ser só orientação. Então o professor encontrou um problema no sistema e relatou para a sua secretaria. Eu, como gestor, diretor, vice-diretor técnico de SIGEDUC, eu sempre tive e continuo tendo acesso à central de serviço da SEC, tá? Para registro dos problemas e tratativa. Então, assim, o professor chegou e encaminhou a situação para a secretaria. A secretaria acolhe o professor, acolhe a situação e entra em contato com a central de serviços para fazer o registro da situação e uma possível tratativa. Além da central de serviços, a secretaria da escola, as escolas sempre tiveram, né, e continuam tendo como ponto de auxílio os seus NTEs, que sempre fizeram um trabalho de excelência, tá? E continuam fazendo.
Então, com o chamado aberto, com a situação já registrada na central de serviço, a escola pode e deve informar o seu NTE sobre a situação, tanto para que eles fiquem cientes, quanto para que eles possam reforçar essa tratativa junto à central de serviço. Então, agora a gente passa a falar sobre os NTEs. NTE, recebendo essa demanda vindo da escola, tem, além do mesmo canal, que é a central de serviços, que ela pode entrar em contato para verificar a tratativa da situação, ver se foi tratado, se não foi. Caso não tenha sido, o porquê que não foi, se faltou alguma informação para ele poder auxiliar o seu gestor, eles também têm um canal não oficial de contato com nós aqui do suporte da CGOTIC, tá? Então, recapitulando, eu, professor, tenho uma dúvida ou um problema com o sistema. Eu entro em contato com a secretaria da minha unidade, passo para ele toda a minha situação, o que é que eu estava tentando fazer, o porquê que eu não consegui fazer, tá? A secretaria da unidade, na figura do diretor, vice-diretor ou técnicos do SIGEDUC, deve entrar em contato com a central de serviço, registrar a situação. O registro é muito importante para a gente, porque é a partir do registro que a gente consegue fazer as tratativas que vão melhorar o sistema que vocês utilizam no dia a dia, tá? Então, registrar a situação e, caso ache necessário, entrar em contato também com a NTE e informar para eles. Olha, a gente está com esse problema aqui, o professor trouxe isso para a gente. Pronto. O NTE, com esse chamado em mão, essa abertura esse registro em mãos, né, pode entrar em contato com a central de serviço, saber como está a tratativa, qual foi a tratativa, e pode também entrar em contato com nós aqui do suporte da CGOTIC, através do canal não oficial que a gente tem o contato, para que a gente possa reforçar essa situação e agilizar caso seja necessário e seja possível, tá? Então, no dia a dia de vocês, o fluxo de atendimento vai ser esse. A gente vai passar aqui agora para um momento que a gente vai selecionar algumas perguntas do formulário, tá? Para poder responder em live. Reforço, não tem como a gente responder todas as perguntas em live. Primeiro, porque não é o intuito dessa live. Segundo, porque a gente tem agora 213 participantes na live. Já são 124 respostas de formulário, perguntas no formulário. Porém, é muito importante que vocês continuem preenchendo, que vocês coloquem lá suas dúvidas e sugestões, porque a gente vai utilizar, novamente, a gente vai utilizar essas perguntas para poder atualizar o material de consulta de vocês, tá? Então, toda a participação no formulário é muito importante para a gente pede, reforça, que além de vocês assinarem por ser a lista de presença, coloquem lá uma sugestão, uma dúvida, um problema que vocês tenham encontrado, tá bom? Eu vou chamar aqui agora minha colega Regiane França, ela é técnica de suporte especializada SIGEDUC, ela vai fazer esse momento aqui com vocês, tá? Regiane, fique à vontade. Obrigado, Dan. Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos. Eu fiquei com a incumbência de fazer a apresentação também de uma funcionalidade nova, que acredito que alguns já tenham até acesso, né? Já tenham até acessado. É o caso de uso onde a gestão da escola, o técnico da escola pode verificar o lançamento de frequência e nota dos professores. Vou pedir licença para vocês aqui para compartilhar minha tela. Pronto. Vocês me confirmam se conseguem ver minha tela. Eu estou aqui no site, pronto, no site do SIGEDUC. Vou fazer a demonstração da funcionalidade que foi entregue essa semana para vocês, para facilitar o monitoramento, né, do lançamento de frequência e nota dos professores do seu núcleo. Eu estou entrando aqui como se eu tivesse fosse um gestor, um técnico, secretário estadual, administração técnica. Eu vou logar como escola, vou colocar um colégio aqui como exemplo, Colégio Central, aqui de Salvador. Loguei no colégio. Alguns já observaram, né? Quando vocês logam no Fortalecendo Escolar, já tem esse menuzinho aqui, Diário Digital. Eu vou entrar no menuzinho, vou colocar o nome do professor da minha rede. Vou colocar aqui, professora Maria. Vou entrar no diário como se fosse a professora Maria. Automaticamente eu vou ter acesso à tela da professora Maria do diário de classe. O gestor, ele vai continuar tendo acesso dele dos menus, né, que são cabíveis à usabilidade dele, mas ele também vai poder verificar o lançamento de notas e frequência do seu
do seu professor, do professor da sua rede, através desse caminho que eu demonstrei agora. É a mesma funcionalidade que o colega Maurício mostrou, só a diferença é que o professor, na verdade, o gestor e os técnicos só podem fazer o acompanhamento, não vai poder fazer nenhuma alteração. Aqui mesmo no menu frequência, informar frequência, eu posso fazer a busca das turmas da professora Maria e verificar se na turma de segunda série aqui, língua portuguesa, redação, tem 16 estudantes, se ela está fazendo lançamento de frequência. Posso verificar se está lançamento de frequência, tudo ok. Voltando aqui ao diário de classe, vou ver o lançamento de nota de qualquer outra turma, que é o menu aqui de acesso rápido. Pronto. Ela já fez o lançamento de algumas notas. Basicamente para poder fazer o acompanhamento, caso necessário, né, pedir para o professor dar uma aceleradinha, porque a questão também, né, são muitas turmas, tem professor que tem mais de 20 turmas, é mais para acompanhamento do que para cobrança, viu, gente? Vou deslogar aqui. Outra situação também que é importante, que a gente recebe bastante no nosso formulário, é a questão do primeiro acesso do professor. O professor nunca teve acesso ao diário de classe, ou o professor está com dificuldade em fazer o primeiro acesso, a gente sempre pede que ele vá buscar informações no seu núcleo, no seu NTE. Por que no NTE? O NTE tem acesso a esse módulo aqui, que fica na central de matrículas, relatórios, usuários. Quando o NTE acessa esse menu, ele consegue consultar qual o login que o professor está cadastrado no nosso sistema. Então, isso facilita, porque ele vai fornecer a informação para aquele professor, ele vai conseguir fazer o reset da senha para ter o primeiro acesso. Eu vou fazer uma demonstração aqui básica, não vou poder emitir o relatório, porque tem dados sensíveis aqui de pessoas reais. A gente sempre orienta que o NTE faça o filtro pelo NTE mesmo, ao abrir essa abinha, que ele pode selecionar qual NTE que ele gostaria de fazer a consulta. Eu vou colocar aqui do recôncavo, clicando aqui na cruzinha verde, automaticamente já selecionei o NTE recôncavo, e vou em emitir relatório. Quando eu clicar em emitir relatório, ele vai me trazer uma lista de informações de todos os usuários do NTE 21 recôncavo, e eu posso fazer uma consulta do login do professor, através do nome dele, até mesmo do CPF. Ele tendo essa informação em mãos, ele vai fazer esse procedimento. O professor vai entrar no sistema Sigeduc Bahia, fica bem atento sobre essa informação, que o Sigeduc nosso é o ba.gov, para não entrar em outros sistemas Sigeduc em outros estados. Esse primeiro tópico aqui, não tenho ou esqueci minha senha, ele vai inserir no primeiro campo a informação de senha, perdão, no primeiro campo ele vai inserir a informação de login que foi fornecida pelo NTE e vai repetir a mesma informação no segundo campo, que é e-mail cadastrado. Vai marcar a opção não sou robô e clicar em recuperar a senha. Automaticamente o sistema vai dar a informação que foi enviado com sucesso, vai aparecer uma tela aqui verde, ele vai receber um link nesse e-mail que ele acabou de inserir aqui com as informações de reset de senha. Caso ocorra uma situação de ele colocar as informações aqui e o sistema informar que o login não é encontrado ou o usuário não é encontrado, a gente pede que ele passe essas informações para o NTE, que assim o NTE passa a informação para a gente verifica o ocorrido, porque algumas situações é de tratativa interna. Pronto, eu vou agora descompartilhar minha tela, pedir licença para vocês também, e vou seguir com as perguntas. Eu selecionei algumas perguntas que são pertinentes, inclusive todos esses dias de live, algumas perguntas se repetem, mas eu queria que seja importante sim repassá-las. Eu vou começar aqui com a pergunta. Além de adicionar as faltas do estudante na parte de informar a frequência da turma, eu preciso informar as faltas do estudante em algum outro lugar? Uma pergunta de um professor. Não, professor. A incumbência do professor é para somente lançar frequência, falta, gerenciar as avaliações. Quando o estudante se ausentar por algum motivo, de doença, ou até mesmo com coisas particulares, ele vai comunicar à secretaria da escola e, mediante a documentação que ele apresentar, isso vai ser lançado no sistema, pelo portal da gestão escolar, e quando salvar essas informações, isso vai refletir no diário do professor. Vai aparecer lá que o estudante estava ausente naquele período devido a qualquer tipo de situação, atestado de doença, ou até mesmo para algum alistamento militar, que acontece muito. Então, não se preocupem em inserir informações de falta justificadas. Essa parte fica com o pessoal, os técnicos da secretaria. Mais uma pergunta. Enquanto gestão, como posso acompanhar um relatório de preenchimento diário de classe? Exatamente através desse uso, do uso que a gente disponibilizou para vocês podem fazer acompanhamento por professor. A gente tem sim o objetivo de disponibilizar para vocês um relatório, mas isso está em customização. A gente entende que realmente, se tiver um relatório, né, que você possa fazer uma busca de modo geral, facilitará o processo de vocês. Mas no momento a gente tem esse caso de uso que a gente apresentou agora, que também vai facilitar bastante o trabalho, né, de toda a equipe.
Como corrigir notas incorretas já lançadas e gravadas? Assim que o professor lança uma nota, ele faz o processo de gravação, ele identificar que teve um erro na inserção das informações, ele pode voltar ao caso de uso de inserção de notas, alterar a nota e salvar novamente. Caso o componente esteja consolidado, ele tem que solicitar a secretaria da escola dele para fazer a abertura do componente que ele cerrou, na verdade, que ele fechou, para poder fazer essa inserção. O professor não tem permissão de reabrir turma consolidada, somente consolidar. O que fazer nos dias que não há aulas, como, por exemplo, feriados municipais e reuniões. Feriados municipais é um calendário específico, então a gente pede que sempre entre em contato com o pessoal da matrícula, né, da pessoa do Vinícius, do Everson, que eles que fazem a configuração do calendário específico dos municípios. Essa questão de não ter aulas, por exemplo, inundação, falta de energia, outras questões, né, da unidade escolar, a gente sabe que existe um caso de uso no portal de gestão escolar, onde o gestor ou até mesmo o técnico faz a inserção de informações. Como tivemos recentemente, né, um recesso junino, o técnico vai entrar no portal de gestão escolar, que temos um campo lá de gerenciar a interrupção da escola, vai colocar que no período de 23 a 1º de julho, exemplo, não teve aula devido às festas juninas. Ao salvar essas informações, todos os calendários, né, dos professores daquela unidade escolar vai apresentar que está indisponível para lançamento de notas lançamento de frequência, porque nota não tem a ver com o lançamento da tela de frequência. Uma pergunta muito importante também, que é muito pertinente, inclusive nos nossos grupos aqui que a gente participa, é: a turma de RPP aparece no diário? Não. Turma de RPP são gerenciadas através do aplicativo, né, de vocês, a Plural. Então, não aparece turma do RPP no diário de classe. É administrado todo no aplicativo da Plural. Mais uma perguntinha aqui. Atestado médico do professor. Atestado médico do professor não é lançado no diário de classe e nem no SIGEDUC. Isso é tratado diretamente com a escola, juntamente com a RH Bahia. Então, no sistema não é lançado essas informações. Mais uma pergunta o auxiliar de secretaria pode alterar alguma informação incorreta lançada pelo professor? Depende. Ele tem permissão de alterar notas. Se o A escola tem permissão, sim, de fazer alterações nas notas inseridas pelo professor, através do portal da gestão escolar. O diário de classe é somente para consulta. O gestor e os técnicos não alteram nada no diário de classe do professor, somente através dos outros canais, que é o portal da gestão escolar e o gestão de matrícula. Como fazer quando o professor é substituto? A pergunta ficou um pouco vaga, mas eu acredito que eu vou complementá-la. Quando o professor é substituto, ele precisa estar programado no SEC Online e precisa também estar com a matrícula ativa na RH Bahia para poder ter acesso a essas turmas que ele está substituindo. Caso ele não tenha nenhuma dessas duas, ele não vai conseguir acessar as turmas do dia de classe e cabe à secretaria da escola fazer essas informações, entendeu? Quando existe professor substituto, mas não tem matrícula, não tem programação, não tem como ele utilizar o diário de classe. E quem faz a inserção das informações é a secretaria, como vinha sido feita nos anos anteriores. Pronto, terminei aqui as perguntas, espero que tenha esclarecido para todos vocês. Obrigada. Obrigado, Regiane. Antes da gente passar agora para nosso cronograma, continuar nosso cronograma, quero reforçar sobre o formulário, tá, que a gente está disponibilizando. Estou vendo que tem o pessoal que está chegando agora. A gente agora está com 207 participantes no chat. E legal que subiu aqui, a gente já está com 149 formulários preenchidos. Lembrando que esse formulário é a lista de presença, tá? Então, por favor, preencham. E a gente também reforça que o último campo do formulário é um campo de dúvida, sugestão, pergunta, que é muito importante para nós que vocês preencham também, tá? Então eu vou pedir para que a gente vai colocar aqui novamente no chat o formulário para quem chegou atrasado, para assinar a lista de presença e, se possível, colocar uma dúvida ou sugestão para que a gente possa melhorar os manuais, o FAQ, os vídeos, ou seja, o material de consulta de vocês, que a gente vai apresentar para vocês agora. Eu vou chamar minha colega Nara Patrocínio, ela também é suporte especializada SIGEDUC, na CGOTIC, ela vai fazer essa apresentação das telas e como que vocês acessam, tá bom? Então, Nara, bem-vinda, fique à vontade.
Olá, bom dia a todos. Meu nome é Nara Patrocínio, faço parte da equipe de suporte SIGEDUC. Eu vou estar compartilhando aqui a minha tela com vocês para estar mostrando onde vocês conseguem acessar o material orientador. Conseguem ver minha tela? Conseguimos sim. Ok. Bom, né? Acessei o SIGEDUC. Como vocês podem observar aqui na tela, no menu superior, nós temos tanto para abertura de chamado, que é algo mais direcionado ao NTE, como né, nosso colega Daniel explicou, todo o fluxo, mas aqui tem o endereço, né, o suporte.sistemas@enova.educação.ba.gov.br e o nosso 0800 095 1414. Aqui também encontraremos um link que direciona para o site do Enova, que é onde está concentrado todas as orientações referentes né, ao nosso SIGEDUC. Ao clicar, ele automaticamente te direciona e já abre na página do SIGEDUC. Tá? E aqui, descendo um pouquinho, ó, a gente vai encontrar o manual do Diário de Classe Digital. Nosso material foi preparado com muita atenção, né, com a nossa equipe bem dedicada, e a gente vai fazer as atualizações, né, que o sistema ele já passou por modificações e melhorias, então a gente vai estar atualizando o nosso material. Me corrija se eu estiver errado, se já estiver atualizado, gente, você só me informa, tá? Tá atualizado, Narinha. Ok, obrigada. Então, uma outra dica, né, que eu vou colocando aqui para vocês é que numa busca, né, às vezes realmente a gente sabe, a gente entende a correria, né, o dia a dia, às vezes, nada, é muito tempo para ficar lendo o manual, e, enfim, a gente indica que utilize, né, que use, porque realmente é uma ajuda, assim, tem muitas coisas, apesar de o sistema ser bem intuitivo, né, mas vocês conseguem fazer uma busca apertando o F3, e colocando aqui, ó, uma palavra-chave, eu até utilizei aqui recente, ó, notas, por exemplo. Quando você aperta o F3 no manual, ele vai te direcionar onde essa palavra aparece, né, no manual, facilitando o manuseio dele, né, a localização das informações que vocês precisam para estar orientando. Deixa eu só fechar aqui. Voltando, tá? Para a página do Enova, nós temos nosso FAQ também. Nosso material. O FAQ, ele foi inicialmente, a gente fez já logo no lançamento, tá? Do diário. Então, a gente coletou algumas perguntas, conforme a gente está fazendo hoje também aqui na live, né, com vocês. A gente coleta essas perguntas e a gente alimenta, né, as perguntas mais frequentes. Então, a gente vai estar utilizando, né, todo o questionamento que foi feito hoje, pelo formulário, e a gente vai estar atualizando nossas perguntas que já estão aqui também no FAQ. Voltando aqui a nossa página, tá, do SIGEDUC, no Enova, a gente tem aqui um diário de classe, ó, uma aba do diário de classe. Quando você clica nele, ele vai estar te mostrando também um material que a gente preparou recente, né, um material de vídeo, onde a gente explica também as funcionalidades do app, e os vídeos são segmentados conforme os menus dentro do nosso diário de classe. Então, nós temos um vídeo voltado para o menu ensino, o menu frequência, né, o acesso pela gestão escolar e NTE, nosso diário, notas, relatórios. Então, a gente teve esse cuidado de fazer o vídeo já focado e já entendendo a correria do dia a dia de vocês. Às vezes vocês precisam estar indo diretamente num módulo, né, e não estar assistindo o vídeo por completo. Então, a gente fez essa segmentação para facilitar o uso de todos.
Bom, com isso aqui eu encerro, tá, gente? Eu vou pedir licença aqui, vou parar o meu compartilhamento. Daniel. Obrigado, Nara. Com a finalização da apresentação de Nara, a gente encerra também esse nosso segundo bloco, né? Que é essa apresentação do dia a dia do professor e das escolas e dos NTEs nessa nova ferramenta que é o Diário de Classe Digital. A gente sabe que é uma ferramenta nova e que toda ferramenta nova, por mais simples que seja, por mais intuitiva que seja feita, por ser nova, pode gerar dúvidas. Então, a nossa intenção aqui hoje foi sanar o maior número de dúvidas sobre a usabilidade, para que vocês saiam daqui sabendo como utilizar a ferramenta e, obviamente, sabendo como reportar caso tenha alguma dificuldade ou encontre algum problema, né? Então, eu acredito que a gente está alcançando esse objetivo. No formulário, a gente já teve aqui 174 assinaturas, tá? A gente ainda está com 203 participantes. Quem não assinou ainda, por favor, assinar. A gente vai colocar mais uma vez o formulário aqui antes de encerrar. Se puder, deixa para a gente lá uma dúvida ou sugestão, para a gente poder alimentar essa documentação que foi apresentada agora pela Nara. Eu vou chamar aqui agora Janete, que é a nossa analista de processos, para fazer o encerramento da live. Lembrando que a live foi gravada e será disponibilizada, caso queiram assistir novamente ou indicar para colegas assistirem, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Janete, fica à vontade. Obrigada, Dan. Então, pessoal, passando mesmo para agradecer, né, a parceria de vocês aí. Sei que vocês são de fundamental importância aí na ponta, né? Vocês ficam aí na trincheira, nessa ajuda, né? Replicando esse conhecimento que vocês receberam hoje aqui para os seus colegas, né? Então, a gente conta muito com vocês, tá bom? E esperamos que seja boa utilização, né, a ferramenta. Do lado de cá, a gente trabalha, faz todo o esforço para que tudo aconteça da melhor forma. A gente sabe que tem os problemas, mas a gente está aqui unindo forças a vocês para que a gente possa solucionar esses problemas, tá bom? Então, agradeço a presença de todos, tá? E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.